Acho que eu esqueci de avisar aí, mas no capítulo 8 começou a parte 2. Capítulo 9. É um erro comum imaginar que alguém é fraco porque é obsequioso. Se acha isso, você pode ser do tipo que não faz ideia de quanto esforço, de quanta força é necessário para aguentar suas bobagens. Yumi não era fraca. Ela não era um capacho. Não imagine fragilidade onde deveria haver paciência. Além disso, ela tinha seus limites. E eles haviam acabado de ser alcançados. Eu servi a vocês toda a minha vida, disse Yumi se erguendo. Eu dei tudo para vocês. O espírito piscou. E, bem, Yumi não tinha pretendido explodir assim, mas acho que isso faz parte da definição da coisa. As palavras simplesmente jorraram. Eu cometi um erro, disse ela. De algum modo trabalhei demais ontem. Foi por isso que você decidiu aparecer? Porque exigiu minha ajuda? Depois tomou minha forma? É isso que está acontecendo? Uma punição? Você está aqui para me envergonhar. Você sabe como alguém como eu deve agir. Foram vocês que decretaram isso. Então, o único motivo para agarrar aquela tigela e começar a comer foi me humilhar. Yumi terminou, respirando em arquejos profundos, tomada por uma espécie notável de raiva. Ela nunca se permitira agir desse jeito antes. Alguém poderia achar que isso seria um alívio para ela, mas foi mais inevitável. Você salta um tijolo e ele cai. Você deixa cair uma flor e ela flutua. Você pressiona uma pessoa demais e, bem, ela explode, como um poço de vapor. A pressão precisa ir para algum lugar. Ela apertou os olhos com força, fechando as mãos em punhos e se preparou. Não sabia ao certo o que acontecia quando se desafiava os espíritos de uma maneira tão terrível e insolente. Havia todo tipo de sugestões, naturalmente, mas poucas respostas explícitas. Uma pessoa comum poderia escapar com apenas um pouco de azar, mas ela era uma Yuki Rijo. Ela esperou ser rasgada em pedaços, talvez ser comprimida até o tamanho de uma bola de gude. Quem sabe tivesse sorte e o espírito só a amaldiçoaria para que cuspisse lagartos quando tentasse falar. Mas ela não poderia ter impedido a explosão. Estava exausta, dolorida, sobrecarregada. Ela esperou, por um tempo desconfortavelmente longo. Então, finalmente, o espírito falou. Vamos imaginar, disse ele, que eu não sou um espírito como você acha que sou. Quão ruim isso seria? Yumi abriu um olho. Ele estava ali sentado, como um grão de arroz grudado na bochecha. Assim que notou que ela havia aberto o olho, encheu o peito um pouco, sentando-se com as costas mais restas e uma expressão estranha. Como se estivesse nauseado? Ela não conseguia interpretá-lo. Eu não entendo, disse ela. Eu bem que gostaria de entender, disse ele. Mas não sou um espírito. Sou uma pessoa. É verdade que sou uma pessoa misteriosa. Misteriosa? Incrivelmente, confirmou ele. Olha só, eu não sei que lugar é este ou por que estou aqui, mas eu acho que posso ser de outro planeta. Ele fez uma careta. Isso parece loucura? Ela inclinou a cabeça para o lado. Sabe aquela estrela no céu? Disse ele, se levantando e apontando para a janela. Aquela que você chamou de estrela diurna? Eu sou de lá. Talvez. É a minha melhor teoria. Você é humano? 100%. Nascido de uma mãe? Ele assentiu. Você come? Você dorme? Você deposita os dons dos espíritos de volta no ecossistema
para serem reutilizados? Perdão, disse ele. Yumi mal escutava. Era possível que houvesse entendido errado? Bem, naturalmente. Ela estava, como já havia sido estabelecido, exausta, dolorida, sobrecarregada. Não era o melhor estado de espírito para raciocínio lógico. Ela pensou sobre o que havia acontecido na noite anterior. O espírito falando com ela, dizendo que estava aprisionado, pedindo a ela que o libertasse. Ele não havia parecido zangado com a fraqueza dela. Havia dito: existe alguém que pode ajudar você. Eles enviaram você, sussurrou Yumi. Eles enviaram você para me ajudar. Os espíritos estão em perigo. Já ouvi histórias assim, com grandes heróis que receberam missões dos espíritos. Seus olhos se arregalaram. Eles precisavam de uma dádiva minha. Precisavam do meu corpo? Eu não podia fazer o que eles precisavam, então colocaram você no meu lugar. Diga-me, você é um grande guerreiro entre sua raça? O povo da Estrela Diurna? Ele pensou por um momento, por mais tempo do que ela teria predito. Ele era humilde, evidentemente. Por fim, ele assentiu. Sim, estou entre os maiores. Seu estado fez algum sentido, então. Os espíritos não tinham substância até que ela os chamasse. Era razoável pensar que, ao darem a forma dela para aquele herói, eles haviam dado a ela uma forma tão insubstancial quanto a de um espírito. Ela podia sentir sua camisola, mas nada além disso. Até o chão sob seus pés não parecia ter substância. Ela não sabia ao certo como caminhava ou se movia sobre ele. Minhas atendentes vão voltar logo, espero, disse Yumi. Diga a elas o que aconteceu. Ela estendeu a mão distraidamente numa súplica. Elas vão saber como ajudar. Por favor, nós precisamos. Então perdeu o fio da meada quando sua mão tocou a dele. Ela sentiu um arrepio, como quando entrava na água fria, mas o calor veio em seguida. O calor a inundou, subindo por seus dedos em uma enchente, acompanhado de um formigamento quase elétrico. Ele a atravessou em uma onda, sobrepujando-a, levando embora todos os outros pensamentos, sentimentos e sensações. Quando ela havia tocado o cobertor, não sentira nada, nem mesmo um formigamento quando seus dedos passaram através dele. O mesmo quando suas atendentes haviam caminhado através dela. Aquele outro efeito era totalmente inesperado. Ela o soltou e deu um pulo para trás, respirando fundo, com o suor brotando na testa. Ele olhava boquiaberto para a própria mão, e sua postura tornava óbvio que também sentira aquilo. Uma conexão entre o espírito dela e o corpo dele, talvez? Yumi achou difícil falar por um momento, arquejando, embora sem um corpo aquela metáfora não funcionasse tão bem. Mas, quando olhou para ele, sentiu que estava corando dos dedos dos pés até a raiz dos cabelos. Tudo bem, pensou. Talvez seja melhor não tocá-lo. Isso foi perturbador. Isso foi louco, disse ele. Tocar você é como tocar uma linha de íon puro. Ela recuou, constrangida. Talvez, disse ela, eu possa dar uma olhada no que está acontecendo na cidade. Talvez, no meu estado atual, eu possa me comunicar com os espíritos. Claro. Quero dizer, é uma valente sugestão. Ela assentiu e saiu da carroça com passos hesitantes. Havia dormido descalça, estava preocupada por não ter tamancos, mas seus pés não sentiram o calor do chão. A pouco menos de 1 metro, contudo, teve uma súbita sensação de ser puxada. Foi incapaz de se afastar mais, como se estivesse amarrada a ele. Recuou, depois tentou correr para escapar da atração. Mas, quando atingiu o limite, voou para trás como se puxada por uma corda elástica. Ela girou e tropeçou para dentro da carroça. Ele deu um passo à frente como que para pegá-la e o peito dela roçou no dele.
Aquele calor a invadiu novamente, irradiando até seu âmago. Com um gritinho, ela conseguiu dar um pulo para trás, então caiu no chão. Como não tinha corpo, não doeu, mas seu rubor foi quente dessa vez. Naturalmente, o celibato era um fato da vida de uma Yoki Rijo, e ela estava totalmente no controle daquele aspecto de suas emoções. Absolutamente no controle, sem a menor dúvida. Ela foi resgatada do embaraço quando uma figura severa apareceu na porta da carroça, que ainda estava aberta e balançando. Lyon usava amarelo sobre preto, como era o ritual para o quarto dia do mês. Como de costume, ela não parecia zangada. Ninguém falava com raiva com uma Yoki Rijo. Além disso, Lyon era especialista em expressar emoções sem dizê-las. Eu ouvi, escolhida, disse ela, deixando seus tamancos e deslizando pelo chão da carroça. Que você, em sua sabedoria, decidiu violar o ritual hoje. Ela passou por Yumi jogada no chão. Ah, disse o herói. Certo. Então eu devo dizer a você que não sou quem pensa que sou. Eu sou um herói que os espíritos trouxeram. Olhe, meu lar é naquela estrela lá fora. Um lugar onde a luz é normal? A azul piscina e magenta? Não. Seja lá o que está acontecendo aí fora. Yumi se arrastou de joelhos até Liyun, então se levantou desajeitadamente e assentiu com entusiasmo. Certamente a supervisora saberia como lidar com aquilo. Certamente poderia ajudar os dois a compreender o que os espíritos queriam. Você entende, disse Liyun em voz baixa, que uma escolhida deve continuar a servir, mesmo com dificuldades pessoais. Claro, disse o herói. Eu acho. Se uma escolhida, continuou Lyon, tentasse escapar de seus deveres por meio de bobagens inventadas, ora, isso só tornaria a vida mais difícil para ela e para todos. A culpa de tais mentiras uma hora faria com que ela se despedaçasse por dentro. Lyon curvou a cabeça como em subserviência. Escolhida, peço desculpas por minha ousadia ao explicar o que já deve saber muito bem. Yumi caiu de joelhos outra vez com uma sensação de náusea na garganta. Aquilo era. Aquilo era exatamente o que ela deveria ter esperado de Lyon. Se não estivesse tão perturbada, teria compreendido isso mais cedo. Entendo, disse o herói. Ele pensou por um momento, então fez uma pose, com os braços cruzados. Será que achava que parecia dramático quando estava usando uma camisola? Eu não acho que esteja me levando suficientemente a sério. Eu. Por favor, disse Yumi interrompendo. Por favor, herói. Meu plano anterior era equivocado. Só. Só concorde com o que ela está dizendo. Leon ele franziu o senho olhando para Yumi. Leon, explicou Yumi, nunca vai acreditar que eu, de todas as Yoki Hijo, fui abençoada dessa maneira pelos espíritos. Só, por enquanto. Pode fazer o que estou dizendo? Quem é ela? Perguntou ele. Minha primeira serviçal. Ele pareceu cético em relação a isso. Leon, que só havia escutado a parte dele daquela conversa, abriu a boca para oferecer outro conselho passivo-agressivo. Yumi falou primeiro. Diga a ela. Sinto muito, supervisor anime. Senti os restos de um sonho e estava falando de acordo com eles. Ao me esforçar demais ontem, acabei me enfraquecendo, como seu sábio conselho indicou. Perdoe-me por minha falta de decoro. Ele relutantemente repetiu as palavras, interrompendo Li-Yun. A supervisora ficou em silêncio, estudando-o. Ajoelhe-se, sussurrou Yumi. Por favor, e curve a cabeça. Eu sei que não é muito heróico, mas.
Ele obedeceu, fazendo o que ela pedia. Então, devo ordenar que os rituais continuem? Perguntou Li Yun. Sem interrupção? Naturalmente, é sua prerrogativa escolhida. O herói olhou de lado para Yumi, como que para perguntar se ela tinha realmente uma escolha. O que ela não tinha. Vou continuar com os rituais, disse ela, e o herói repetiu. Por favor, mande as atendentes de volta. E peça desculpa a Ryuanji por eu ter me dirigido a ela diretamente. Aceitando isso, Leon se virou e saiu, seus tamancos batendo na pedra enquanto ia procurar Ryuanji e Shai Yung. Yumi levou as mãos ao peito e curvou a cabeça, tentando aquietar o coração acelerado. Ela sempre se sentia tensa quando Li Yun a estava servindo. Ainda mais agora. A mulher já estava convencida de que Yumi tentava fugir de suas responsabilidades. E com bons motivos. Yumi era, ela sabia, uma péssima representante das escolhidas. Mas os espíritos vieram a ela buscando ajuda. Tinham enviado um herói. E isso significava alguma coisa, não é? Eu não entendi, disse o herói. Ela é sua serviçal? Todos me servem, falou Yumi em voz baixa, de modo que eu possa servir ao mundo. É minha honra e meu dever chamar os espíritos e selá-los a serviço das pessoas de Torio. Por isso as pessoas estão profundamente interessadas em me libertar das preocupações materiais, para que eu possa me concentrar apenas em minhas importantes obrigações. Não é só o céu que é esquisito aqui, então? Disse ele. As, de modo inferior, pessoas também? Tenho que admitir, comentou Yumi, curvando-se mais ainda, que você está lidando com isso muito bem, herói. Muitos insistiram que isso não é nada além de um sonho. Suas aventuras em sua terra devem ter sido grandiosas e interessantes para que essa experiência pareça mundana para você. Eu não as chamaria de mundanas, replicou ele. Eu só tenho experiência com sonhos. Meu nome é Pintor, aliás. Pintor, disse ela articulando a palavra. Isso significa aquele que pinta na nossa língua. Que interessante. Eu. Eu acho que disse isso desse jeito na sua língua, que pareço ser capaz de falar e ler. De qualquer modo, é mais um título do que o nome. Ele pensou por um momento. Então, vou ter que fingir que sou você? Pelo menos até resolvermos isso? Sim, disse ela. Se pudermos superar a primeira parte do dia, devemos ser capazes de abordar os espíritos e descobrir com eles o que precisamos fazer. Talvez. Talvez então saibamos como explicar isso a Li Yun. Isso não parecia provável para Yumi, mas o herói, pintor, não sabia o bastante para levantar objeções. Em vez disso, coçou a cabeça. Ela achou estranho, naturalmente, que os espíritos houvessem enviado uma jovem da sua idade como o herói. Mas talvez suas idades precisassem corresponder para que a transferência acontecesse. E provavelmente um herói tão jovem era ainda mais incrível para ter realizado tanto em apenas 2 décadas de vida. Aquelas 2 mulheres ficaram ofendidas, disse ele, quando eu peguei a comida. Era para elas comerem, então? Elas precisam alimentar você, disse Yomi. O quê? Como um bebê? Você precisa estar livre, explicou ela, de todas as preocupações materiais. Outros farão para você tudo que precisar. Isso parece extremamente condescendente, comentou ele. Talvez até humilhante. Ela corou. Bem, pensou, um forasteiro poderia ter aquela impressão. Ela nunca teria, naturalmente. Ela corou. Apesar das suas reservas, Pintor não fez objeção quando os atendentes retornaram e dispuseram suas coisas.
Elas haviam preparado uma nova tigela de arroz e, com a instrução de Yumi, ele fez os movimentos rituais apropriados, deixando que o alimento deixando que o alimentassem bocado a bocado. Leon assombrava a entrada, embora normalmente só fosse encontrar Yumi depois das orações matinais. Enquanto a refeição progredia, Yumi conseguiu se acalmar. Pintor seguiu bem suas instruções. Ela teria esperado que o menor fosse mais arrogante, mas ele fez tudo o que ela pediu. No final da refeição, Yumi estava se sentindo muito mais controlada e confiante. Eles podiam lidar com aquilo, podiam se aproximar dos espíritos e receber orientação. Tudo o que precisava fazer agora era. Ah, não. As atendentes se levantaram e buscaram seus leques. Leon gesticulou para que Pintor se levantasse e partisse. Ok, sussurrou ele para Yumi, enquanto ela se levantou com ele. Acho que estou pegando o jeito da coisa. E agora? Agora, disse ela, nós precisamos tomar nosso banho ritual.